O Diário de Porfíria Bernal, Silvina Ocampo. Relato de Miss Antônia Fielding. A Júri. Poucas pessoas crerão nesse relato. Às vezes haveria que mentir para que as pessoas admitissem a verdade. Essa triste reflexão fazia na infância por razões fúteis, as quais já esqueci. Agora faço por razões transcendentes. As pessoas consideradas honestas são muitas vezes as insensíveis, as que não se comovem diante de um destino complexo, ou as que sabem, com sumo sacrifício e habilidade, mentir para fazer-se respeitar. Não me encontro em nenhuma dessas categorias. Sou, modestamente, torpemente, honesta. Se cheguei à beira do crime, não foi por minha culpa. O não havê-lo cometido não me deixa menos desditosa. Escrevo para Ruth, minha irmã, e para Lilian, minha irmã de leite, cujo afeto de infância perdura através dos anos. Escrevo também para a conhecida Society for Psychical Research. Talvez algo nas seguintes páginas possa interessar-lhes, pois investiga os feitos sobrenaturais. O primeiro presidente dessa sociedade, o professor Henry Sidgwick, foi um dos melhores amigos do meu avô. Recordo ter ouvido na minha infância muitos contos de fadas, mas nenhum me impressionou tanto, nem me pareceu tão misterioso como a conversa entre meu avô e Henry Sidgwick, quando falaram de Eusápia Paladino e Alexander Askazkov, depois de um almoço veranil no pequeno e charmoso jardim da nossa casa. Escrevo, sobretudo, para mim mesma, por um dever de consciência. Não quero deter-me em ínfimas anedotas da infância, sem dúvida supérfluas. Ruth e Lilian conhecem-nas, uma porque é minha, e a outra porque é minha dileta amiga. Limitar-me-ei a declarar meu respeito pela Society for Psychical Research e a dedicar-lhe esse trabalho que encerra o fruto de uma amarga experiência. Peço perdão pela inadequação do estilo, pela falta essencial de clareza. Nunca soube escrever, e agora que me apresso o tempo, estremeço-me pensando nos erros que deixarei gravados nessas páginas, que jamais hei de reler. Eu me chamo Antônia Fielding, tenho 30 anos, sou inglesa, e o longo tempo que passei na Argentina não modificou o perfume de lavanda dos meus lenços. Minha inadequada pronúncia castelhana, meu caráter reservado, minha habilidade para os trabalhos manuais, desenho e aquarela, e essa facilidade que tenho de me ruborizar, como se me sentisse culpada. Deus sabe das faltas que eu não cometi. Isso se deve, mais que à timidez, a uma transparência excessiva da pele, que muitos amigos me invejaram. Entre as alegrias que o céu me proporcionou estão a saúde e o otimismo que brilharam em meus olhos durante longos períodos da juventude. Sou silenciosa e talvez por esse motivo não pareço alegre como sou realmente, ou melhor, o fui. Para os que me veem de longe, sou charmosa. No espelho, aprecio o quão necessária é a distância para embelezar a assimetria de um rosto. Em frente a um espelho, na infância, lamentei, chorando, minha fealdade. Não necessito, não posso relatar todos os pormenores de minha vida. Conheço esse país como se fosse meu, porque o amo e porque li, para conhecê-lo melhor, os livros de Hudson. Desde que cheguei à Argentina, me senti atraída por esta paisagem, por esta música folclórica tão espanhola, por esta vida rural e por esta gente lânguida e ao mesmo tempo barulhenta. Tive a sorte de poder viajar pelas províncias antes de ver-me obrigada a trabalhar como preceptora. O Jardim da República e as Cataratas do Iguaçu me impressionaram vivamente. Não sofri por minha difícil situação pecuniária, nem por meu trabalho, que a princípio me pareceu, devo confessar, altamente romântico. Sempre amei crianças, não com sentimento maternal, mas sim com sentimento amistoso, como se tivéssemos, eu e as crianças, a mesma idade e os mesmos gostos. No primeiro dia que desempenhei meu cargo de preceptora, pensei com alegria que a vida me premiava, obrigando-me de um modo inesperado a educar meninos de acordo com os meus íntimos ideais. Não supunha que as crianças fossem capazes de infligir desilusões mais amargas que as pessoas mais velhas. Não contarei as diferentes etapas da minha vida de preceptora.
Talvez muito desiludida e, sem dúvida, com a mesma timidez, cheguei a esta casa, de cujas janelas estreitas e altas avisto a Praça San Martín, com seu monumento. Aqui, nesta casa da Rua Esmeralda, escrevo estas linhas que terão que ser as últimas. Recordo como se fosse hoje, a calorosa manhã de dezembro, brilhando sobre a aldrava de bronze em forma de mão. Naquele dia eu havia estreado um vestido florido, que me dava felicidade. Essa felicidade exagerada que sentimos as mulheres, diante de uma roupa que nos embeleza. Fazia tempo que desejava ter um vestido dessa cor, azul turquesa, como essas mesmas flores que me recordavam, naquele momento, um jardim e uma xícara de chá, no dia do meu aniversário. A súbita aparição da aldrava na porta da rua escureceu por um instante a minha alegria. Nos objetos vemos o porvir das nossas desditas. A mão de bronze, como uma víbora enroscada em seu punho acanalado, era impierosa e brilhava como uma joia sobre a madeira da porta. Um porteiro com fraque verde levou-me até o elevador. Eu estava nervosa porque não sabia, ou supunha não saber, pronunciar um nome e um sobrenome que agora me parecem familiares, o nome da dona da casa. Nos momentos em que nos queremos mais perturbados, distraídos, mais incapazes de observar, é quando observamos melhor. Quando meu pai faleceu entre minhas lágrimas, descobri a forma verdadeira de suas sobrancelhas e uma mancha que escurecia a parte inferior de sua mandíbula. Com paixão descobri a forma exata de um móvel de mogno, móvel da época vitoriana, onde guardava os óculos e as pastas, e que eu havia visto toda a minha vida, distraidamente. Recordo o cheiro vívido de piso recém-encerado, do tapete vermelho e desgastado da escada, com bordas mais escuras. Recordo-me, no hall do entardecer, com todas as nuvens, do quadro pintado a óleo, onde uma mulher seminua, entre uma chuva de rosas brancas, dava de comer a 4 pombos de penas irisadas. Recordo as clarabóias com vidros de diferentes cores, as tonalidades verdes, vermelhas, violetas predominantes, as guirlandas extravagantes, uma flor que parecia um pássaro preso em seu eterno voo. Recordo um piano vizinho cuja música melancólica me perseguiria. Ana Maria Bernal. Esse é o nome da dona da casa. Acabava, sem dúvida, de banhar-se e vestir-se. Uma fragrância talcos, cremes e perfumes delicados aureolavam-na, ou melhor, alimentavam-na, como a água alimenta certas flores luxuosas. Imaginei-a envolta em tules, com uma bailarina espanhola perseguida por um reflexo dourado. Um raio de sol a iluminava e um público invisível presenciava a cena. Esse público encantado e horrível que há, às vezes, nos móveis estofados, nas caixas de bombons finos, nas caixas de costura e nos antigos porta-cartões de marfim. Nunca pude saber, nem na época nem depois, a idade de Ana Maria Bernal. Só soube que a sua idade dependia da felicidade ou da desventura que lhe trazia a cada momento. Em um mesmo dia podia ser jovem e envelhecer com elegância, como se a velhice ou a juventude fossem para ela frivolidades, meras vestes intercambiáveis, de acordo com a necessidade do momento. Recordo o perfume estridente de sua blusa bordada, o desenho adornado do seu prendedor e a melancolia falsa e magnífica de seus olhos castanhos. Parecia uma rainha egípcia do British Museum, dessas que me assustaram na infância e que admirei mais tarde, quando aprendi que há belezas que são muito desagradáveis. Ainda assim, atarefada como eu estava em estudar aquele novo e assombroso rosto, ainda assim me pareceu decifrar a linguagem lúgubre da casa, como se cada objeto, cada adorno, fosse um símbolo cuidadoso, um anúncio de meus sofrimentos futuros. Frente a essa desconhecida mulher argentina, eu me senti desamparada. Senti-me transparente, de uma transparência definitivamente dolorosa e escura. A cor da minha pele, o ouro gasto do meu cabelo, que via refletido nos vidros da janela, pareceram-me naquele instante não só restos da minha personalidade, mas uma maldição inexplicável. A cor escura da pele costuma dar aos seres uma hierarquia, um poder oculto,
que admiro, desprezo e temo secretamente. Isso me fazia dizer na infância: poderia me apaixonar por um homem de pele escura, mas nunca me casaria com ele, porque ele teria medo. Incapaz de ocultar a Ana Maria Bernal minhas faltas de erudição, equivocadamente me achava inferior a ela. Ruborizava-me, e ela, na sombra dos seus olhos, como por trás de uma máscara, com serenidade, seguia os subterfúgios dos meus movimentos. Não achei que você fosse tão jovem, disse, convidando-me a sentar em uma poltrona estofada com tecido amarelo damasco. Minha sogra me falou da senhorita. Ela se ocupa com o pessoal da casa. É uma senhora de 80 anos, mas mantém sua agilidade e sua memória. Eu não tenho caráter para essas coisas. Assenti com a cabeça. Não sabia que era tão jovem, voltou a repetir com doçura. Não sou tão jovem, disse-lhe com certa impaciência. Tenho 30 anos. Um sorriso desiludido passou por seus lábios. É certo que a idade às vezes não significa nada. Ademais, nunca se sabe a idade das inglesas. A senhorita parece tímida. Talvez sem caráter. Provavelmente por isso parece mais jovem do que é. Senhora, não há que julgar pelas aparências. Eu fui como uma mãe para os meus irmãos. Quando eu tinha 15 anos, nós ficamos órfãos e eu sozinha tomava conta da casa. Que interessante, disse Ana Maria Bernal, cruzando as pernas e colocando as mãos cobertas de anéis sobre as saias. Suas vidas são tão diferentes das nossas. Estou segura de que sua vida deve ser como uma narrativa muito romântica, como os romances de Henry James. Henry James ou Francis James? Confundo sempre. Nada se revela ao exterior. Parece uma menina tímida, sem experiência e sem caráter. Ana Maria suspirou suavemente. Recomendo-lhe que tenha muita seriedade com minha filha. Não lhe dê confiança. Seja severa com ela. Porfíria é filha do rigor. A senhorita sabe o que é ser filha do rigor? É voluntariosa. Este ano não a mandaremos ao colégio, porque teve uma pleurisia e está com a saúde delicada. A senhorita terá que educá-la e instruí-la, entretendo-a. Quando estivermos à beira do mar, a senhorita sabe que veranamos no mar. Seus banhos não passarão de 5 minutos. Com o relógio e a toalha na mão, a senhorita terá que esperá-la à margem, como fazia minha avó com minha mãe, quando minha mãe era criança. Minha filha deve alimentar-se bem e comer lentamente, disse-lhe o médico. Tem que mastigar muito. Espero que a senhorita se faça obedecer e que não tenha fraquezas com ela. Em uma folha de bloc, Ana Maria Bernal anotou com um lápis a dieta de Porfíria e logo me entregou com um gesto grosseiro, remoendo as sílabas de sua última frase: não lhe dê chocolate, ainda que o peça. Quando Porfíria Bernal veio me cumprimentar, assombrei-me com quão diferente era da imagem que havia formado dela. Seu nome, que me recordava uma apaixonante poesia de Byron, e a conversa que havia tido com sua mãe, formaram em mim uma imagem resplandecente e muito distinta. Pálida e magra, modestamente se aproximou para que lhe beijasse a testa. Porfíria não era bonita, não parecia com sua mãe, mas há uma beleza quase oculta nos seres, que dificilmente pressentimos se não somos bastante sutis. Uma beleza que aparece e desaparece e que os torna mais atraentes. Porfíria tinha esta modesta e recatada beleza, que vemos em alguns quadros de Botticelli, e esta aparência de submissão, que me enganou tanto no primeiro momento. Parece-me que esta casa é a morada de todas as minhas recordações. O inferno deve ser menos minucioso, menos estritamente atormentador na elaboração de seus detalhes.